A presidente Dilma Rousseff sancionou ontem a reforma política, mas vetou alguns itens, entre eles o que permite a doação de empresas a campanhas eleitorais. E para falar e explicar esta nova legislação eleitoral, nós vamos conversar ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o cientista político João Edson. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Professora, a presidente Dilma Rousseff vetou aí o financiamento empresarial na campanha eleitoral. Na opinião do senhor, o Congresso derruba esse veto da presidente? Olha, vai dar uma boa discussão, porque os interesses individuais dentro do Congresso são muito grandes em relação a isso, né? E nós temos uma coisa ambígua, bastante confusa, porque nós estamos num país capitalista, de economia aberta, e a eleição ela não deixa de ser um dos fatores que movimenta a economia. O tipo de regra que foi criado com esse tipo de veto... Movimenta a economia, o Caixa 2, Caixa Lava 2, Jato, 3, Ararat, por aí fora. Movimenta tudo. Agora, qual que é o nosso problema? É que nós tentamos resolver todas as coisas com leis. E a gente não resolve com leis, resolve com leis e fiscalização. O nosso grande problema está no agente responsável como regulador do processo eleitoral. Veja que absurdo, nós temos casos, e vai continuar existindo, de pessoas que sejam eleitas, vai ser movido um processo, e faltando 6 meses para terminar o mandato, aí aparece um juiz e diz o seguinte: ela não deveria ter sido empossada porque a eleição dela foi irregular. Esses casos nós temos aí para a cidade de Montes. Essa questão que é a mais importante, de dar celeridade, ela terminou não existindo, né? Então a reforma ela mudou e para o eleitor mudou muito pouco. O único fator favorável ao eleitor é a questão do voto em trânsito, que agora ele pode votar em qualquer cidade. Mas no mais, no eleitor continua basicamente a mesma coisa. Um item que talvez fosse chamar a atenção do eleitor, que seria a impressão aí do voto, também foi vetado pela presidente. Pois é, essa questão vai dar muita discussão. Principalmente se for reeleito um presidente governista. Porque, embora eu não entro muito nessa onda de achar que o voto eletrônico é possível de manipulação, mas também não coloca a mão no fogo, as últimas eleições têm sido uma discussão muito grande desse fator. E há indícios muito pesados em relação a isso. A grande pergunta, dentro desse contexto, 1,5 bilhão causaria algum problema para a gente comprovar que as nossas eleições são limpas? Por que será que justamente os presidenciáveis vetou esse item? Isso vai dar muita discussão. Se a oposição perder mais uma vez, nós vamos ter uma eleição enrolada na justiça por causa da questão da urna eletrônica. O senhor está sugerindo aí que, de repente, na última eleição, o Nordeste não teria votado tanto na candidata Dilma Rousseff? É isso que dizem as más línguas. Não podemos comprovar. O que foi mantido, professor, então, da votação ali, na questão do prazo de filiação, da troca? O prazo de filiação, a questão da troca, a diminuição de 1 ano para 6 meses, né, que foi mantido, no caso dos candidatos estarem filiados, né? Para a próxima eleição, por exemplo, nós teríamos 2 dias. Passando a 6 meses, você tem um elástico maior, ou seja, reduziu a metade do tempo, né? A questão do domicílio eleitoral, antes se exigia 1 ano antes a filiação de um candidato no seu domicílio eleitoral para ser candidato, caiu essa cláusula, né? No geral, foi aprovado as perfumarias e aquilo que era importante foi vetado. Professor, e aqui em Mato Grosso, para as próximas eleições municipais, qual o reflexo da filiação do governador Pedro Taques ao PSDB? Muda tudo, muda tudo. Com a filiação do governador Pedro Taques ao PSDB, você criou um forte polo político do PSDB. Como não existia um elo de oposição, né, porque do outro lado o PMDB enfraqueceu muito com o governador Sival Barbosa, o PT com o Lúdio terminou caindo muito, principalmente depois dos acontecimentos pós-eleição. Então, o outro polo ficou dentro do grupo aliado, ou seja, existe todo o indício que pode existir um racha entre PSDB e PSB. Porque nós temos, veja bem, nós temos para as próximas eleições, num curto espaço de tempo, 4 cargos muito fortes. 2 senadores, prefeito da capital e governador. E até agora nós tínhamos 2, 3 nomes muito fortes. Prefeito da capital, o governador, talvez Nilson Leitão, talvez o presidente da Assembleia Legislativa pelo o peso do cargo, mas daí esse bloco PSDB ficou muito forte, né? Algum polo vai ter que movimentar. E parece que já tem um atrito aí, até razoável, entre o Palácio Paiaguás do governador Pedro Taques e o Palácio Alencastro do prefeito Mauro Mendes, que estaria se aproximando de Blairo Maggi, que
vai se filiar ao PMDB e que indicaria o vice de Mauro Mendes. É isso? Exatamente. Existem todas essas costuras, essas conversas, tá? Aquela tranquilidade que existia, aquele afago, segundo quem está muito próximo, diz que já há faíscas. E essas faíscas poderão gerar os 2 novos polos opositores de Mato Grosso. Significa o dissolver de uma política para o surgimento de outra. Toda política, ela possui esses 2 polos. A ausência faz surgir naturalmente dentro do próprio grupo, como está surgindo agora. Para esse próximo pleito agora do ano que vem, então, essas novas regras que a gente discutiu há pouco, elas estão valendo ou depende de quanto? Nós vamos passar pela questão do Congresso, né? Deve ser apreciado imediatamente, sendo apreciado vai valer para as próximas eleições, porque está sendo 1 ano antes das eleições. A não ser que a gente tenha aí No Brasil tudo é possível, mas a princípio elas irão valer. Quem sai prejudicado nisso e no desespero terrível é o Kassab, com o PSD. O Kassab ia criar o PL, né? O fato das leis ter sido sancionada ontem pela presidente Dilma, ainda não deu tempo dele fazer o registro do PL, que deveria ocorrer na sexta-feira agora. Ou significa, sancionada antes, ocorrendo agora, as regras dela já valem e ele não pode, quer dizer, ele pode criar o partido, mas ele não teria como captar parlamentares de outras siglas. E a presidente fez isso sob pressão do PMDB, porque o PMDB, no cálculo que ele fez, ele ia perder muitos deputados e até senador para o PL. Então, obrigando ela a sancionar na terça-feira, ontem à noite, ele terminou dando um golpe no Kassab, que a essa altura deve estar muito bravo. Professor, só para a gente encerrar rapidinho aí, estão presos 2 ex-secretários, um de Fazenda, outro da Casa Civil, está preso o ex-governador Silval Barbosa, todo mundo da oposição. Se ampliar esse leque de oposições aqui em Mato Grosso, a Justiça e o Ministério Público vão ter mais trabalho? Parece que sim. Se a gente somar no todo, não vou lembrar os nomes aqui, Lúcio, mas são 6 ex-secretários, tá? Entre os que estão presos e com problema na Justiça, mais o governador, né? Dependendo da força da oposição, pode ser que a atuação seja mais incisiva. Muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu agradeço, estou sempre à disposição.